Vamos cair para o que é uma tese. Galera, uma tese, o pessoal às vezes confunde, tá? Uma tese é quando a gente pega fatos, né? Informações, dados, trabalha esses dados e transforma em informações. Marco, eu sou analista técnico, tu pode sim, a tua tese é, por exemplo, olhando suporte, resistência, linha de tendência, figura técnica, padrões de candle, indicador X, tu tem uma tese. Tu olha tudo, põe, monta um trading plan, como a galera gosta de falar, monta um planejamento de trading, tá? De investimento, e daí você executa. Essa execução, ela pode dar boa ou pode dar ruim. Isso. Não é porque é uma tese que vai dar gain. Fique ligado, porque muita gente que depois que elabora teses complexas, top, pica da galáxia com PhD, PhD em Harvard, MIT, e dá errado. Dá. Dá, mas também dá certo? Dá. Certo? E a tese de hoje, a gente vai dar uma olhada em fundamentalista, vamos dar uma olhada na técnica e vamos falar um pouquinho dos intermercados, porque eu vou mesclar o indicador do buffer, ele mescla market capitalization, que é preço das ações com o PIB. É só isso? É, mas a gente vai evoluir aqui num lugar muito bacana, né? Por quê? Vamos entrar no indicador do buffer, né? Já estamos bem, mas essa era necessária, essa introdução. E fala. O Buffer uma vez falou, a melhor medida única de onde as avaliações das empresas estão em um determinado momento. Calma, meu querido, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse indicador é super top, pica da galáxia, como único, só precisa olhar ele. Calma que depois ele vai dizer, vai se retratar para todo mundo. Isso é uma frase antiga já dele, né? O pessoal só lê os livros novos e esquece a trajetória. E ele se retratou que não é impossível que um indicador só dê se as ações estão superavaliadas ou subavaliadas perante o mercado. Só que para vocês verem a importância que tem isso. E muito tempo, vou falar adiante, esse indicador foi, a partir de 2009, 2008, do Quantitative Easing, aquela injeção bagual, né? Já que a gente teve a semana farroupilha aqui, bagual, enlouquecida de dinheiro. Muita gente falou, esse indicador não funciona mais. A gente vai ver gráfico que não é bem assim, certo? E como é que funciona isso? A gente faz uma proporção dos valores das empresas dos Estados Unidos, divide ela pelo PIB. Só isso? É só isso. Tá, Marco, mas deixa eu dizer uma coisa. Aqui eu já fui lá buscar para vocês, bonitinho, né? Como é que eu vou fazer isso? Eles lá têm um índice que é o Wilshire 5000, que ele foi criado, tá, para mais ou menos significar o seguinte, o aumento de um ponto nesse índice representa 1 bilhão. Ai, Marco, por que tanto assim, tanto dinheiro? Galera, a gente tá falando da maior economia do mundo, tá? Então tem que ser dessa coisa assim, tá? E aqui tá ele mostrado para vocês de 1950 até hoje, né? Pois é. Claro que depois de 2020, né, com aquela corre que algumas empresas caíram, outras subiram, explodiram, aquela coisa toda, eles ali já estão alegando que um ponto não é mais 1 bilhão, é 1,05 bilhões. Não muda nada para nós, tá? Não muda nada. Mas tudo bem, tá aí, vai dizer, Marco falou que é 1,1 bilhão e agora é 1,05 bilhão. Bom, tá dito. Mas não muda nada para nós aqui, né? Vamos entrar. Aí tu pega e divide pelo PIB. Tá vendo? O PIB todo mundo sabe. Você pode estar o PIB brasileiro, o PIB de todo mundo. Você entra lá no Fred, eu gosto muito dos dados do Fred, que é o Fed Reserve de St. Louis, né? É bem bacana o site deles, dá para fazer tudo. Tá, Marco, entendi. Eu vou pegar o market capitalization das empresas e vou dividir pelo PIB. Vai lá, show, top. E aí o que tu faz? Aí tu plota. Barbada, né? Só que não. Aqui a gente vem trazendo conhecimento a mais, né? Em primeiro lugar, vocês podem ver que eu tenho uma linha. Deixa eu pegar o marcador aqui só para mostrar bem. A gente tem uma linha, Historical Trend Line, linha histórica. Essa é uma linha histórica, não é uma EMA, não é uma média móvel, não é uma média exponencial. Ela é uma linha de tendência baseada numa regressão que se faz. Ai, Marco, calma, isso é uma regressão. Beleza? Ok. Tem muita gente que até opera regressões à média e tudo mais. O bacana para nós técnicos agora já fica trazer algumas coisinhas. Olhem só.
Desvio padrão todo mundo sabe, né? Ainda mais em época de escolhas aí, a gente tem desvio padrão para cima, desvio padrão para baixo. A gente aprendeu lá na escola, né, a campainha, aquela choupana, e 2 desvio padrão, da média, faz aquela voltinha, né, que é a curva de campainha, né? Tem um nome técnico, mas aqui no time de C a gente fala assim, tá? Aquela curva que você vai, faz uma bolinha, tudo mais. E agora, confiança de 2 desvio padrão, então, é isso aqui. Para nós técnicos, olha só. Para nós, não é técnico, tá? Para todos os investidores, olha só que legal para observar. Ele veio aqui, voltou para o 1, chegou no meio. Ele veio aqui, voltou no meio, voltou a subir, voltou para a média, voltou a subir, voltou para a média, foi lá embaixo, né? Foi indo, tentou bater na média, aqui, bateu na média, foi no 1, voltou, bateu lá em cima, foi lá. Não vou fazer uma análise gráfica para vocês aqui em cima desse indicador do Warren Buffett. Mas, você parar um minutinho, olhar, você consegue ver alguns comportamentos. Isso que o mercado é comportamento. Vocês podem dizer, olha só, quando bate lá em cima, ele tende a recuar um pouco, né? E aqui eu não estou falando nem de análise técnica, né? Análise técnica a gente teria mais uma finesse para entender um pouquinho mais. Mas vocês veem que a gente tem um comportamento que pode ser observado nesse indicador do Warren Buffett. E aí, o que aconteceu? Muita gente, como eu falei, a partir de 2009, ficou naquela coisa, isso não funciona. Bom, esse gráfico é atual de agora, tá? Dessa semana. Parece que funcionou, né? Parece que quando bateu aqui, voltou para cá. É demais, né? Agora, por quê? Né? Por que isso? Se a gente for analisar, e é o que eu trago para vocês aqui, muitos analistas acabam entendendo que, fazendo 2 coisas, uma projeção errada, e entendendo o que não é. Né? Como assim, Marco? É polêmica! Não, olha só, vem comigo, em primeiro lugar. Quando a gente tem, depois de 2009, né, subprime, aquela coisa, e começa a entrar o quantitative e tudo mais, sempre tem essa teoria ali, galera, que agora tudo é diferente. Quando eu já fiz uma série de abertura falando sobre viés comportamentais, né? A ancoragem nossa psicológica agora é diferente, né? Assim como eu sinalizei aqui muito antes, galera, vão ter setores que vão sofrer, infelizmente, muito com as altas do juros no mundo inteiro. Um deles é as fintech. Não é que eu tenho bola de cristal, eu não sou nada fora da curva, galera. Simplesmente a gente olha e vê. Porque o modelo de negócio está baseado numa coisa que não vai estar mais lá. Ao subir a taxa de juros, o custo do dinheiro sobe. Então aquela galera, aquelas empresas, galera, que estão acostumados a pegar dinheiro barato, não ter que dar retorno, quase nada de retorno, qualquer operação praticamente paga o custo de dinheiro. Quando a gente tem uma subida da taxa de juros, e isso fica aqui para um ensinamento básico, né, para todo mundo, aí a gente vê quem dá resultado e quem não dá resultado. Se tu não dá resultado, infelizmente a maior parte das empresas vai nas pessoas e faz cut, né, corta, né, porque é uma maneira rápida de cortar custos, mesmo que tenha ações trabalhistas, blá, 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 mas é uma maneira muito rápida de cortar. E a outra coisa que muitos analistas fazem, primeira coisa, é utilizar esses indicadores como timing de mercado, né? Cara, que não tem tradução para timing, mas é tempo de mercado, é agora. Então, olha só, e eu vou dar um exemplo, baseado na realidade de hoje. Bateu lá em cima no segundo desvio padrão do Warren Buffett e tudo mais, o mercado vai quebrar e você começa a ouvir essas afirmativas, o mercado está prestes a quebrar, todo mundo está em cash. Não é verdade. Tem empresa subindo, né? Própria Sardinha, na Corra Sardinha, na segunda-feira que eu analiso empresas brasileiras mesmo, com a derrotada aí, sangrenta sexta-feira, a gente ganhou na ponta de compra, na ponta de venda, o próprio Minutos das Gringas, a gente vê, quer dizer, não é bem assim, tá? Você tem que ter calma. O indicador, ele é uma medida de avaliação, um método que ele não é 100% correto,
porque sempre tem algo discricionário dele. E ele deve ser encarado como exatamente uma medida de avaliação. E às vezes essas medidas de avaliação, elas são distorcidas muito pelo comportamento, né? Psicologia do investidor, oba-oba, agora vai subir, Magalu vai bater R$300 a nova Amazon. Não é, entendeu? Então, a gente tem isso e a gente fala um pouquinho da teoria do tolo, tá? Acho que eu montei um slidezinho para falar da teoria do tolo, mas esse slide aqui ele é muito interessante para você entender quando a gente utiliza indicadores, a gente tem uma informação, e aí volta para nossa tese. A gente pega essa informação, esse dado, transforma em informação e vê o que faz sentido, né? Uma das coisas muito lógicas, né? Recomendadas, se você está vendo um grau de ganância muito grande no mercado, vai subir, né? Aquela coisa toda, é momento de, opa, calma lá, tem alguma coisa. E o contrário também é verdade. Todo mundo está desesperado, vai quebrar o mercado. A Covid foi um exemplo disso, né? Vai quebrar e o mercado deu um banho de retorno, graças a Deus a gente estava lá. Bom, mas então cuidado aí com o Faustão, né? Não faça esse erro quando você é analista, tá? Outra coisa, teoria do mais tolo. O que é a teoria do mais tolo, né? Não é eu, tá? Todo mercado usa a teoria do mais tolo. Primeira coisa, o erro do tolo é achar que todo mundo é mais tolo do que ele. Isso a gente vê no mercado. O que é a teoria do mais tolo praticamente? Galera, a gente sabe que a gente tem que comprar num preço baixo para vender num preço alto. Beleza, o que é baixo a gente pode discutir diversos modelos e tudo mais, tecnicamente. A gente não vai pegar nunca não posso falar aqui, o O da mosca, né? A gente nunca vai acertar. A gente vai acertar durante aí 15, 20 anos, a gente vai acertar 2, 3, 4 vezes no máximo, tá? Mas a gente vai pegar aquele movimento que quando está subavaliado e a gente vai até lá em cima, até um ponto próximo, como a gente também não acerta o topo, certo? Com isso, a gente consegue fazer dinheiro. O teoria do tolo é aquela coisa, vai comprar, a teoria do tolo é aquela coisa, eu vou comprar a qualquer preço porque sempre tem alguém que vai comprar mais caro do que eu. O problema, isso é muito comum na bolsa, tá? Na bolsa, na ações, CFDs, é muito comum. Eu tenho para quem vender porque eu vou vender pro fulano lá, que acho que... Só que muitas vezes não, né? Os casos aí graves, IRB, Easy, Positivo, as empresas X, isso eu posso ir para também americanas, europeias, também tem, tá? Então cuidado com a teoria do tolo, compre baseado numa tese sempre. Mas quem ficou até aqui, eu preparei uma coisa muito legal, que é uma evolução daquele indicador, não é uma evolução, tá? Esse gráfico chegou até mim e ele é muito bom, porque ele pega e analisa 3 coisas ao mesmo tempo. A gente tem exatamente o mesmo tipo de indicador do Buffett, só que a gente tem o market capitalization ajustado com a inflação. Isso é muito bacana. Mesmo que a inflação nos Estados Unidos tenha ficado pequena, agora ela deu uma aceleração brutal, né? Ela até passou a gente. Então isso é interessante, porque aqui, tecnicamente, eu falo aqui porque é o monitor que eu tô vendo é esse aqui, tá? A gente tem várias coisas aqui para analisar comportamentos, quem não é analista técnico não fez isso aqui, né? Mas eu fiz. A gente tem padrões muito legais, mesmo com esses tipos de indicadores, né? A gente tem os pivôzinhos aqui, ó, bem claros de se ver e tudo mais. Tudo a gente fala na análise técnica. Mas o legal, hoje a gente estava aqui, né? E veio para baixo. Uma das coisas que esse indicador... Não, vou falar depois, né? Depois eu falo sobre isso aqui. Você está vendo? Marco, por que é o terceiro, né? Só mostrei o PIB e o Market Capitalization. Essas linhazinhas aqui, ó, verticais, são os períodos de recessões, tá? Isso aqui também todo mundo já tá craque de saber aqui, né? Então, olha que bacana esse indicador. Quando a gente ajusta, a gente já tem uma visão um pouco melhor, mais fina, na minha opinião, do que simplesmente pegar o Market Capitalization e dividir pelo PIB. Aqui a gente tem algumas coisas bem interessantes. Qual é o problema de analistas? Eu vou falar no final, que usam esse gráfico e esquecem de uma coisa, especialmente aquela galera que faz preço teto, que faz algumas projeções meia fora da realidade, e eu vou explicar o porquê no conclusões. Mas vamos cair pro gráfico aqui, né? Galera, olha só. Não é eu falei, eu odeio falar eu falei, né? Mas tá gravado. Então, o que a gente podia? A gente tava esperando.
esse rompimento aqui com o alvo aqui, aonde tá fechando o S&P 500, né? Bacana, mas Marco, é bola de cristal? Não, galera, isso aqui é análise técnica, tá? Simplesmente todas aqui, o ombro, cabeça, ombro que a gente projetou antes dele acontecer aqui para vocês, tudo. E agora tem coisas bacanas para o S&P 500 que estão gritando para nós que somos analista técnico, tá? Calma o coração. Se você não está conseguindo entender esse gráfico, como a gente, pô, Marco, como é que tu tinha uma noção? Não sabia, né? Mas como é que tu tinha que ia bater a 37,01, até bateu menos, né? Pois é. Usando análise técnica, galera. Análise técnica e nada mais de análise técnica. Galera, vamos concluir? Afinal de tempo, eu já passei o tempo. Galera, o erro do analista que eu estava falando lá é que muito analista, quando projeta, faz seu fluxo de caixa, ou faz algumas coisas meio estranhas, projeta crescimento que é maior que o PIB. Uma empresa, ela consegue crescer mais do que o PIB? É claro que consegue, especialmente as de growth investment, empresas de crescimento, né? Aquele momento, pum, dá uma balada para cima, só que isso não é sustentável a médio e longo prazo. Só que a galera põe no fluxo de caixa e projeta que ela vai crescer 30%, cara, ela vai ficar maior que o planeta inteiro em poder, né? E de valuation, né? Não tem isso. Aí põe os preços lá absurdos. Galera, olha lá, não tem como. Mesma coisa com o indicador, né? Uma outra, com o indicador buffer é a mesma coisa. O indicador tá alto e vai quebrar as empresas. Pô, tem empresa que nunca subiu tanto na vida, o laboratório é um exemplo deles, tá? Nada sobe para frente para sempre, nada desce para sempre, só algumas descem para sempre e quebram. Tem empresas que quebram, sim. Tá? E uma das coisas que eu quero deixar para você é que preço é diferente de valor. Muita gente confunde, tá? Muita gente confunde isso aí. Uma das outras grandes características que a gente tem acompanhado hoje, especialmente o investidor que está chegando, o que é o investidor que está chegando? Que tem 2, 3, 5 anos de mercado, está chegando ainda, né? Ainda mais com essa euforia, essa aceleração que existe no mundo de hoje. É o fear of missing out. Ou, que eu poderia dizer, o medo de perder a oportunidade. Né? Eu já sofri isso. Sofro às vezes, mas a gente tenta controlar. Se você tem esse medo, cuidado, porque isso aí normalmente te leva a quebrar. Né? Você entra sem ter uma tese numa opinião, você numa operação, num trade, seja especulando, seja de formação de patrimônio, seja no mercado internacional, seja no mercado nacional, e não tem uma tese, você está comprando porque ouviu algum lugar, né? Para não falar outra coisa. Não faz isso não, tem uma tese. Porque só se desespera quem não tem estratégia, galera.